Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer a primeira parte de um vídeo sobre o eixo Áries-Libra e vamos falar mais um pouquinho sobre o livro que eu escolhi como tema para falar sobre Áries, que é o Coragem para Liderar, da Brené Brown. Só para dar uma recapitulada de tudo que a gente viu até aqui, nós já falamos sobre coragem e nesse vídeo sobre coragem eu já falei bastante coisa sobre o livro da Brené Brown que eu estou usando aí como trilho para esse estudo sobre Áries. Já falei sobre Áries ser esse signo que fala da potência do eu, então, sendo ele o primeiro signo do zodíaco, ele tem relação com a semente, e na semente está toda a potência do que ela pode vir a ser, né? Dependendo do tipo de semente, o tipo de planta que ela pode se tornar. Então, Áries tem esse impulso dos inícios no sentido de que podem ser potências, e todos nós temos Áries em algum lugar do mapa. Também já falei sobre Áries ser esse ponto de força em nós, é a força do eu, é a força de me posicionar, de fazer valer a minha vontade, de ter coragem para exteriorizar, para viver a essência de quem eu realmente sou. E claro, quando isso se torna desmedido, quando a gente se torna, aí falando da sombra de Áries, nós podemos nos tornar egocentristas, onde tudo que acontece no mundo eu tô sempre olhando a partir do meu olhar. Então, se uma pessoa me trata mal é porque ela tem inveja de mim ou ela não vai com a minha cara. Nem sempre eu tô considerando a possibilidade dessa pessoa só não estar num dia muito bom ou ela ser assim com outras pessoas também. Eu me torno autorreferente. Se me tratam bem é por causa disso, se me tratam mal é por causa daquilo, se eu venci ou conquistei algo é só pelo meu esforço, se eu não conquistei, eu não cheguei onde eu queria, não atingi um resultado, ou é porque me perseguem ou é porque eu falhei. E aí envolve aquela ideia de que eu não reconheço, eu disfarço uma pseudo-humildade para não reconhecer que existem pessoas melhores do que eu, que apesar de ter conseguido, a sorte é algo que faz parte, né? Eu posso fazer tudo que está ao meu alcance para que uma determinada coisa aconteça, mas vez ou outra eu vou depender de algo externo para também realizar aquilo que eu quero. E aí, sim, a gente entra de verdade no polo oposto de Áries, que é Libra. Libra é o sétimo signo, então de 12. Quando nós temos o signo 1, nós temos exatamente em oposto o signo 7, né? Como as duas fatias ali opostas da pizza. E em Libra nós somos obrigados a reconhecer que ninguém é uma ilha em si mesmo, que nós somos seres sociais por natureza. Nós não fomos criados, e inclusive no livro da Brené Brown ela cita alguns estudos que indicam inclusive prejuízos biológicos, neuroquímicos, né, além dos prejuízos psicossociais, enfim, que uma pessoa que se isola completamente pode ter. O que pode acontecer quando a gente tem o eixo Áries-Libra em desequilíbrio, enfim, quando a gente não consegue o equilíbrio entre ceder e fazer valer a minha vontade, saber reconhecer com bom senso quando fazer uma coisa ou quando fazer outra, traz ou o excesso, né, o tal do egocentrismo que eu falei, ou na sombra vai trazer uma total passividade, onde eu cedo tudo, onde eu concordo com tudo e vou me anulando, vou me tornando alguém que simplesmente não revela, não cumpre a sua parte individualmente, não trago à tona aquilo que eu realmente penso. E eu, quando falei sobre o signo de Áries, ou sobre coragem, não me lembro mais, eu falei sobre o quanto não revelar essas facetas nossas impedem que a gente avance, que a gente evolua, até amadureça psicologicamente, né? Porque é expondo os nossos fracassos, é sendo aquele homem na arena, né? Que é o primeiro vídeo que eu gravei nesse período do Sol em Áries, é que a gente vai se expor à possibilidade de falhar e falhando a gente vai corrigindo a rota, né? Trazendo à tona aquilo em nós que precisa melhorar também. Então é até de um ponto de vista individual que a gente tem que se posicionar na arena. Quando a gente tem então a sombra de Áries, a gente tem essa versão autoritária, inquisidora, é o excesso do eu. Quando a gente não consegue mais reconhecer o outro, a importância do outro, o valor do outro, a gente sai de uma ideia de alteridade, onde todo mundo tem uma responsabilidade e um poder sobre as decisões, para uma ideia de autoridade, que também não é saudável quando a gente está falando desde pequenos grupos a grandes grupos, né? Desde uma pequena célula, que é uma família, por exemplo, até grandes grupos. Certa vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: é do contraste que nasce a consciência. Então, eu aprendo determinadas coisas porque existe algo diametralmente oposto a ela. Vou dar um exemplo. Eu sei que existe o dia
porque existe a noite. Porque se fosse só dia, não precisaria nem dar nome a isso. Essa luz que tá aqui iluminando meu rosto agora para gravar esse vídeo, estaria sempre lá, perene, e eu nem me daria conta da existência dela, ela simplesmente existiria. Mas por que existe o período da noite? Ou porque existem os dias nublados, chuvosos, escuros, ou dias de muito sol, é que eu tomo consciência daquele estado que se altera. Então, é na imperfeição das coisas, é muito interessante quando a gente pensa na ideia de que Deus ou o divino, chame como você quiser, é imutável. Então, do ponto onde ele está, nada muda, tudo é perene. Encontrou-se um equilíbrio na perfeição. Por isso que nós somos Deus em ação, né? Assim já disse San Germano, livro de ouro. Nós somos Deus em ação, porque Deus, na imutabilidade dele, na perfeição dele, tem que agir através dos imperfeitos, porque é a imperfeição que gera movimento. O meu coração bate, tem contrações musculares rítmicas, quase que numa dança, porque existem desequilíbrios de sódio e potássio, que faz ora contrair, ora relaxar. É no contraste que a vida acontece. E é por isso que Libra é o oposto de Áries, porque eu não posso olhar só pra mim. Eu preciso ter um contraste, eu preciso lidar com o confronto, com o diferente, até pra saber quem eu sou. Eu tenho um ascendente em Libra, e a primeira vez que eu ouvi um astrólogo falar sobre isso comigo, porque na casa do eu, que é a casa do ascendente, eu tenho o signo do outro, o signo que lembra o outro. Então muitas vezes na vida eu fluí pra lugares em que eu deixava simplesmente de ter uma opinião, ou deixava de existir, para acomodar todas as opiniões, todas as posições. Então as pessoas sempre se esparramavam ao meu redor, falando de forma positiva, não é nenhuma crítica. E eu ia só tentando me moldar para caber no meio daquelas pessoas. Eu não tinha muita posição, principalmente quando eu era mais jovem. E quando eu entendi que do contraste nasce a consciência, é observando os comportamentos das pessoas, é observando a forma como elas se vestem, é observando como a natureza se comporta, é observando como elas agem ou reagem, que eu também reconheço quem eu sou. Então eu, observando os outros, eu faço legal essa atitude, não muito legal aquela atitude, legal essa roupa, não muito legal aquela, é que eu vou me reconhecendo. E eu acho que é um pouco pra todo mundo assim, mas talvez pra quem tem ascendente em Libra que nem eu seja um pouco mais até. Por isso eu penso que não é só do contraste que nasce a consciência, é do contraste que a vida acontece, senão a gente só sobrevive. Os nossos estados de luta e fuga que nós temos no corpo, enfim, eles são muito positivos para garantir a nossa sobrevivência, mas no mundo em que a gente vive hoje, no nível evolutivo que a Terra se encontra hoje, para ser mais exata, sobreviver não basta, né? Na época dos Neandertais talvez bastasse. Hoje não basta, nós precisamos viver. Então não basta só eu me posicionar, me diferenciar, né? Especialmente aí no mundo de redes sociais, não basta que eu simplesmente delimite coisas e crie resistências, crie limites. Porque isso vai gerar uma certa ansiedade e isolamento em mim. É preciso ir além. Baseado nessa ideia do eixo de Áries e Libra, eu vou trazer alguns pontos então do livro da Brené Brown, para a gente conversar um pouco sobre estes assuntos. O primeiro que eu achei muito interessante e que me fez refletir bastante é uma parte do livro em que ela traz o seguinte texto: transparência é gentileza. É legal porque Áries fala da sinceridade, assim como os signos de fogo. Quando ela fala sobre transparência ser a gentileza, claro que o livro trata de relações de trabalho, mas não só sobre elas. E por isso, quando você deixa ou se esquiva de conversas difíceis, de confrontos necessários, seja em relações de trabalho, seja em relações pessoais, você está agindo na sombra de Libra. Você não está sendo gentil por fazer isso. Na verdade, você está sendo muito egoísta. Falar meias verdades, né? E eu nem tô falando aqui do passivo-agressivo. E claro, quando eu tô falando de confronto, eu não tô falando de discussões, de grosserias. Maturidade. Quando você também se esquiva das pessoas que procuram você para ter conversas difíceis, se você parar para pensar, imagina que alguém fala, não, olha, eu preciso conversar com você, uma situação de trabalho X, por exemplo, vou usar um exemplo de trabalho, sobre tal comportamento e tudo mais, e você só balança a cabeça assim rapidinho e fala, ah, tá bom, tudo bem. Você, primeiro, não está prestando muita atenção no que está sendo dito, está desconfortável nessa conversa, não é uma questão, é natural que seja desconfortável, não é pra gente se sentir mesmo confortável com conversas difíceis, e aqui entra a ideia de ser muito corajoso da nossa parte, se pôr vulnerável nessas situações, porque elas são desconfortáveis, mas quando você tenta até se esquivar de forma educada e gentil, há um egoísmo nessa esquiva de realmente falar mais sobre aquilo. Escuta o que a pessoa tem a dizer, por exemplo, sobre um comportamento seu, e aí tá desconfortável, mas mantenha a luz de Áries ali.
escute, se mantenha firme. Quando a pessoa terminar as primeiras frases, se ainda não tá claro pra você, fala mais sobre isso, por favor, eu quero entender. Mergulha fundo e aí vai se despindo das suas armaduras, porque essas esquivas de conversas difíceis são armaduras que a gente usa, são gatilhos, são reações que a gente tem pra não ter as conversas difíceis. E o resultado disso é que cada vez mais a gente vai se fechando nessa armadura, a gente vai construindo essas armaduras. A sombra de todo um movimento de autovalorização de si mesmo, né? Quando a gente vê hoje pessoas que falam bastante sobre psicologia, que falam bastante sobre essas questões comportamentais, né? E às vezes elas vêm nas redes e falam, você não é obrigado a aturar nada disso. Você não é obrigado... Eu concordo, você não é obrigado a aturar violência, passivo-agressividade, você não é obrigado a lidar com questões tóxicas, seja no ambiente que for. Mas o mundo também não vai se pôr perfeito ao seu redor. Nós todos estamos aqui em processo evolutivo. Então, até que ponto evitar essas conversas difíceis, quando há uma abertura da outra parte em realmente querer negociar, e aí aqui sim é o polo de Libra, querer estipular acordos de condutas, né? Até que ponto simplesmente ir sacando as pessoas da sua vida? Vai sobrar o quê, afinal? Vai sobrar quem? Nós somos seres sociais, então tem que existir um equilíbrio. Aqui eu acho que o meu ascendente Libra fala muito alto. Porque Libra tem essa coisa da razão, gente. Ele é um signo de ar. E muitas vezes na minha vida, quando as pessoas começavam a me incomodar, eu simplesmente, pum, sacava elas da minha vida. A questão do apego afetivo nunca foi uma questão pra mim. Até que chegou um momento que eu falei, porra, não sobrou ninguém. E aí a gente vê um pouco do egocentrismo, aí a gente vê um pouco da soberba, né? Ninguém nunca está à sua altura para que você consiga manejar uma relação, seja de amizade, seja no trabalho, seja... Vocês entendem o que eu quero dizer? Como esse polo de Libra e Áries, eles atuam o tempo todo dentro das nossas relações. Eu não posso simplesmente ir jogando todo mundo pra fora e tá tudo bem, porque eu não sou obrigada. Tá, acho que algumas pessoas merecem ser cortadas mesmo, e eu já cortei várias do meu ciclo de intimidade, apesar de gostar, enfim. Mas, por outro lado, a gente precisa também se permitir ter essas conversas difíceis até pra gente balizar o nosso comportamento. Muitas coisas a respeito dos nossos aspectos são inconscientes, os outros percebem e a gente não. E aí, se a gente nunca está pronto para construir realmente conexões que venham até nós para nos trabalhar, a gente não evolui, a gente não melhora e a gente vai estar sempre só dizendo que, porque todos os meus amigos foram tóxicos comigo, me traíram, me jogaram para trás. Enfim, não ser claro em suas condições quando você estiver numa conversa dessas, porque eu penso que é o seguinte, Áries é o signo também dos inimigos declarados, especialmente sobre Marte especificamente, a astrologia antiga ela tinha essa abordagem, inimigos declarados, inimigos que não se posicionam na sombra, eles estão na luz, mostrando pra você que eles querem te confrontar. Existe uma honra nisso, desses inimigos que não estão à espreita pra tentar te pegar desprevenido, entende? Quando você não é claro nas suas condições, você não tá dando oportunidade para que a pessoa de fato cumpra essas condições. Você tá deixando brechas para que outras discussões precisem acontecer. Então é importante a gente ter conversas difíceis, é importante a gente ser claro dentro das nossas exigências, dos nossos posicionamentos. Isso é amar também, é ser luz. Como eu disse, as conversas difíceis geralmente são dolorosas e elas podem acionar gatilhos em nós. E quando a pessoa tem, por exemplo, muitos planetas ou posições muito importantes no eixo Áries-Libra, os gatilhos podem trazer uma certa agressividade, uma reatividade de defesa. É interessante porque a psicologia em geral diz que a agressividade ela é uma compensação à insegurança. Percebem como não é gentil da nossa parte fugir dessas conversas? Ou dar logo uma resposta grosseira, né? Fugir seja sendo gentil ou seja sendo agressivo? A gente não tá nos colocando na posição de realmente querer resolver. E aí, lembrando do nosso vídeo sobre Atena e sobre o fato de Mercúrio ser o regente esotérico de Áries, vale a pena a gente usar da inteligência, claro, usar das estratégias racionais para de fato trazer soluções. Seja no trabalho, seja nas relações próximas, percebeu que a coisa está esquentando, a discussão, o confronto vai virar briga, vai sair da racionalidade, não tá vendo que tá num impasse que as coisas estão evoluindo de forma ruim? Vamos voltar a falar sobre isso amanhã?
por favor, eu não vou conseguir chegar numa conclusão agora. As coisas esquentaram a esse ponto. Se valha da luz de Mercúrio, nesse caso, e peça pausa por quantas horas ou minutos forem. Aquietem os ânimos. Porque mesmo que você fale, eu quero sair desse emprego, também cansei, aprenda o que você tem que aprender nessa situação. Porque o próprio Jung falava que aquilo que você não enxerga em você vai voltar pra você. Então você vai trocar de emprego e vai viver as mesmas situações, vai ter os mesmos tipos de chefes. E não é só porque o capitalismo é assim, tá? É porque você tem algo a aprender nessa situação. Existe sempre algo além do que o mundo material ao nosso redor, né? Então, para dar uma resumida nessa parte, eu diria... sobre a sombra de Áries, especialmente, eu diria: preste atenção se você não está evitando conversas difíceis. A confiança é uma chave muito importante quando a gente fala do polo Áries-Libra, da construção de conexões fortes. E ela se reduz quando a gente não tem vínculo e empatia. E não dá para ter vínculo se ficar evitando as conversas difíceis. Isso é algo que a gente vai conversar logo mais.